Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Economia para você na Band News TV e na rádio Band News FM. O governo anunciou nesta quinta-feira uma contenção de despesas bem acima do previsto no orçamento federal, 31 bilhões de reais, quando as previsões apontavam em torno de 10 bi, em meio às preocupações com o equilíbrio das contas públicas e também em meio aos sinais fortes ainda de crescimento da economia brasileira, com inflação e com juros pesando aí no nosso bolso. Que efeitos podemos esperar para os próximos meses? Hoje o meu convidado é o economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Silvio, prazer recebê-lo aqui presencialmente, agora sempre contribuindo online, né? É bom ter você aqui pertinho num dia importante aí como hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. Obrigada, Silvio. Vamos começar então, já que o assunto dessa quinta-feira é a surpresa em relação a um esforço maior do governo de entregar uma contenção de despesas, somando bloqueio, contingenciamento de 31 bilhões, como eu falei, quando a previsão era em torno de 10 bi. Isso ajuda, contribui a passar uma mensagem de responsabilidade das contas e qual a importância disso que você diria para a nossa economia? Eu diria que é uma demonstração, sim, de que há uma preocupação genuína com a questão fiscal no âmbito do governo, especialmente quando pensamos numa situação de curto prazo, inclusive olhando o ano eleitoral de 2026, ou seja, o governo quer chegar com a situação minimamente em ordem no próximo ano, mas, ao mesmo tempo, sabemos que por decisões que foram tomadas ao longo desses últimos anos, a situação do ponto de vista estrutural, ela segue muito grave. Quer dizer, então é claro que esse bloqueio, esse contingenciamento para 2025 é importante, ajuda com a melhora do resultado esperado para esse ano e também dá um sinal para 2026, mas ao mesmo tempo não traz nenhum alívio pensando do ponto de vista estrutural e das dificuldades importantes que nós teremos, especialmente a partir de 2027. Quando medidas importantes terão que ser tomadas visando efetivamente uma contenção muito mais forte no ritmo de crescimento das despesas. Isso que você está trazendo é importante porque estruturalmente a gente sabe que o que o governo está fazendo, quando ele bloqueia, contingencia despesas, o ministro Haddad explicou que, como no nosso orçamento, você faz uma previsão orçamentária, se você começa a gastar muito com uma outra coisa, você tem que cortar em outro lugar para a conta fechar, né? E aí ele falou que o que está ainda pesando muito é a despesa previdenciária e BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. Ou seja, vai chegar uma hora, como você está trazendo, que as despesas, principalmente como o ministro aponta em Previdência e BPC, elas vão consumir e tornar inviável cortar em outras áreas, que é o que você está dizendo, vai chegar uma hora que não vai ter mais onde cortar, né? O quanto que isso, Silvio, no final das contas, que é o que está pesando, quando a gente pensa em juros, quando a gente pensa em expectativa para o futuro do Brasil, essa previsibilidade, essa confiança em relação à sustentabilidade das contas públicas, ela é fundamental, né? O quanto que, no curto prazo, ajuda a amenizar um pouco a desconfiança ou o quanto não, já que estruturalmente o problema continua? Essa é a grande questão, né? Quando nós discutimos a questão dos juros altos no Brasil, e realmente eles são altos, nós temos que sair um pouco desse debate mais de curto prazo e principalmente olhando decisões de Banco Central, que claro tem a sua importância obviamente, mas nós temos que olhar como que os agentes de mercado estão avaliando estruturalmente as perspectivas. Isso aparece em algumas variáveis e uma delas é o comportamento das taxas de juros futuras, as taxas mais longas, que ao longo desses últimos anos voltaram a subir. Hoje a nossa taxa real de juros de longo prazo, de 10 anos, de 5 anos, ela está oscilando próximo a 7,5% em termos reais, o que é muito alto. Quer dizer, isso mostra que o problema do juro alto no Brasil não é do Banco Central, é uma questão de uma percepção estrutural negativa. E aí, claro que remete à questão fiscal, porque hoje nós temos um conjunto de regras e de leis que foram adotadas, e inclusive algumas delas voltaram a vigorar recentemente, que já criam uma situação de crescimento das despesas que não é sustentável.
e que por vários já estudos que têm sido feitos, a partir de 2027 em diante, cada vez menos o governo terá recursos disponíveis para gerenciar o seu dia a dia, ou seja, as despesas obrigatórias, aí falando de aposentadorias, pensões, o próprio BPC, as despesas com saúde e educação que voltaram a crescer com base nas receitas, né, uma regra que também voltou a vigorar recentemente. Tudo isso faz com que a nossa parcela obrigatória do orçamento já se aproxime rapidamente de 100%. Então é para isso que os mercados estão olhando e vendo que sem mudanças importantes e estruturais, a situação não será sustentável. E isso é que acaba embutindo uma percepção de risco mais alta, e o resultado é que as taxas de juros de mercado estão muito elevadas. É exatamente esse ponto que nós temos que atacar e fazer como fizemos em alguns anos atrás, com reformas fiscais que permitiram a redução dos juros. No curto prazo, o que o ministro Haddad está dizendo é uma sinalização do governo para poder contribuir com uma reação que foi imediatamente positiva no mercado financeiro, que foi o dólar baixar, e isso ajuda na inflação, que é o que ele fala que é a perspectiva do governo, é passar uma sinalização positiva para ajudar na inflação, para ajudar os juros não ficarem altos por tanto tempo, né, como diz aí o presidente do Banco Central. No curto prazo pode ser que dê alguma amenizada. O que tem sido até curioso, Silvia, a gente tem conversado muito para você me ajudar a traduzir o quanto que um juro tão alto no curto prazo e uma inflação pesando aí no bolso dos brasileiros, a economia continua aquecida, né? No final do ano deu uma rateada, a gente falou, está desacelerando, mas começou o ano, acelerou de novo, né? O que explica essa resiliência da economia em meio a um cenário difícil para consumo, né? Essa é uma questão bastante interessante, né? De fato, já se esperava ao longo desses últimos meses um sinal mais claro de uma desaceleração, até porque estamos num processo de aperto monetário muito vigoroso, e isso, em tese, tem que fazer o seu efeito ao longo do tempo, né? Ainda esperamos que isso vá acontecer ao longo dos próximos meses, no segundo semestre em particular, mas o fato é, né? Também temos que considerar que há algumas decisões vindas do governo que acabam fazendo um contraponto à política monetária mais apertada. Então o governo vem tomando algumas medidas de estímulos, seja na parte de crédito, seja propriamente na parte fiscal. É fato que os próprios ganhos de renda decorrentes dessas políticas de reajuste real do salário mínimo, por exemplo, tudo isso acaba alimentando o consumo, pelo menos por um curto prazo. A questão né, e aí a gente volta a um tema mais estrutural, mais de médio e longo prazo. Uma economia não vai crescer indefinidamente só com estímulos ao consumo, né? O Brasil já tentou essa agenda por várias vezes no passado e o resultado é que se você não tiver um ganho respectivo aí de capacidade produtiva, de PIB potencial, de produtividade, essas medidas de estímulo ao consumo e à demanda, elas vão cada vez mais se defrontando com limites. E conforme você insiste nessa agenda, os desequilíbrios aparecem. E aí é que nós temos uma inflação mais alta e já distante da nossa meta, aumento de déficit externo, sinais de insustentabilidade fiscal e um mercado de trabalho muito apertado. Então o fato é, realmente, há surpresas do ponto de vista da economia, do desempenho econômico, mas mesmo diante disso, todo o conjunto que observamos de dados e o cenário vigente ainda sugerem uma desaceleração, mesmo que moderada a partir do segundo semestre. A previsão de vocês hoje está quanto para o PIB desse ano? A nossa projeção, que era próxima a 2%, à luz das medidas recentes, nós estamos reavaliando possivelmente por um crescimento um pouco acima de 2% esse ano. Lembrando que nos últimos anos a média foi um pouco acima de 3%, de modo que esses desequilíbrios mencionados evidenciam que 3%, embora seja algo desejável, os sinais econômicos sugerem que ainda é um número um pouco acima do nosso potencial. A lógica, Silvia, sempre é estimular o consumo imaginando que o investimento vai acompanhar, ou seja, o consumo cresce e a oferta vai acompanhar também. A oferta não acompanha basicamente porque existe um custo alto que tem a ver justamente com essa falta de confiança no equilíbrio das contas em algum momento da vida, né?
Esse é um dos fatores, né? Mas existem outros diversos, né? Quer dizer, o Brasil, como nós sabemos, é um país que é um tanto quanto hostil para o setor, para a produção, para os investimentos produtivos, né? É um país que tem ainda problemas que desestimulam as empresas, enfim, de realizar seus investimentos. Falamos aí da questão tributária, da insegurança jurídica, os problemas trabalhistas, né? Um custo muito alto também de mão de obra, uma burocracia elevada, enfim, são várias situações, né, a própria mão de obra, questões de qualificação, então são vários aspectos que, de certa forma, também fazem com que as empresas pensem muito antes, né, de avançar com o processo de elevação de capacidade. Também há limitações quando a gente olha para o próprio mercado de trabalho, né, então nós crescemos bastante nesses últimos anos, né, esse ritmo acima de 3, que para padrões do Brasil realmente é um ritmo importante, mas ao mesmo tempo o que nós vimos é que a taxa de desemprego, por exemplo, caiu fortemente lá da época da pandemia, dos seus 14% para pouco mais de 6%, o que foi muito bom. Só que, ao mesmo tempo, você não vai conseguir reduzir muito mais essa taxa de desocupação. Já está perto dos seus limites, do que consideramos como pleno emprego. Então, olhando desse ponto de vista, as medidas de estímulo, basicamente ao lado da demanda, ao consumo em particular, vão se defrontar com esses limites de capacidade de oferta, que, por sua vez, estão restringidas por esses fatores. Tem demografia, tem uma poupança baixa, o Brasil é um país de poupança reduzida, então isso limita investimentos, a nossa produtividade, que avança menos do que deveria. Então, são agendas que deveriam estar muito mais presentes, na verdade, no radar de qualquer governo, né? Porque é isso que vai permitir com que o Brasil cresça de forma mais acelerada e sustentável no longo prazo. Sinto muita falta desse debate estrutural, Silvio, porque, embora o governo falou nessa quinta-feira que é um problema de 10 anos, o déficit, a questão é que os governos gastam muito e gastam mal também, né? Então não existe essa discussão sobre eficiência, né? Em educação você gasta muito, mas você tem quase metade das crianças que chegam aos 7 anos sem saber ler e escrever. Então você está dando o serviço, a própria proteção social, mas sem uma ponte para que a pessoa saia daquela condição, né, para que ela tenha uma melhora, de fato, uma oportunidade de se tornar mais produtiva, de ter ganhos de renda ao longo da sua vida, né? Então, não entra no radar essa discussão mais estrutural, né, de um crescimento, de melhora de bem-estar da população de forma mais perene, né, Silvio? Com certeza. Nesse sentido, são várias situações também que poderiam ser mais bem avaliadas, né? No Fundo Brasil, por exemplo, né, não tem um mecanismo, e agora recentemente isso começou a ser mais bem discutido, o que é importante, de avaliação das políticas públicas. O Brasil realmente, como você lembrou muito bem, gasta não pouco, pelo contrário, gasta muito com políticas públicas importantes, ligadas à educação, ligadas a uma agenda de gasto tributário, você dá benefícios, subsídios e não avalia os resultados, se essas políticas estão cumprindo o seu objetivo e se vale a pena mantê-las. Quer dizer, então, a princípio, seria já um caminho, uma melhor avaliação de políticas públicas e, em algum momento, caso se perceba que os resultados não estão sendo alcançados, que se dê um passo atrás. Ao mesmo tempo, algumas regras que foram reintroduzidas e por mais que tenham o seu mérito, como é o caso do reajuste real do salário mínimo com base no PIB, isso para a nossa Previdência tem sido fatal. Quer dizer, o Brasil, 50% hoje do nosso orçamento, ele é destinado a aposentadorias e pensões. E com a situação demográfica, ou seja, com o envelhecimento em curso da população, somada a essa agenda de reajuste real do salário mínimo, esse é um aspecto que vai fazer com que a Previdência seja um peso cada vez maior para a sociedade. Ou seja, de novo, não entrando no mérito da política em si, sabemos que é importante, os aposentados que ganham um salário mínimo realmente é uma renda baixa, mas no macro isso acaba fazendo muita diferença. E, nesse sentido, acabam faltando recursos, não só para outras demandas, mas principalmente impondo um déficit elevado e aí, com isso, os resultados que nós sabemos. Os juros ficam altos, a dívida acaba entrando numa trajetória ainda mais negativa, porque os juros pesam mais sobre uma dívida já mais alta.
E todos os impactos macroeconômicos de restrição de crescimento, inflação mais alta, enfim. Então é necessária toda uma discussão aí estrutural, efetivamente, do uso do dinheiro público no Brasil. Pois é, no curto prazo estamos aí acompanhando o governo do Donald Trump, que até então estava até nos ajudando, né, mais do que atrapalhando no sentido de trazer um dólar mais baixo, o preço de commodities como o petróleo em queda também, trazendo uma perspectiva de contribuição para a queda da inflação aqui no Brasil. Qual é o aspecto que você acha que pesa mais aí nesse momento, olhando se é que dá para a gente tentar entender ainda, né, em meio a tantas mudanças, né, as medidas mudam a todo momento, o que prevalece na tua visão aí para a economia brasileira do governo Trump? Esse é um outro tema que nós nem conversamos e que é extremamente importante, claro, não só para nós, mas para o mundo como um todo, não é? É um governo que começou gerando muitos ruídos, não é? Com as medidas ali ligadas ao tarifaço do início de abril, que causaram muita instabilidade, uma preocupação grande. Também nós vemos que é um governo que vai testando o limite das instituições nos Estados Unidos e tudo isso acaba causando toda uma reprecificação de ativos, né? O que nós temos visto ao longo dessas últimas semanas? Até um certo descolamento em relação ao padrão histórico, né? Porque, enfim, né, quando há um ambiente de maior nervosismo no mundo, o que acontece? Aquele movimento tradicional de busca por ativos mais seguros. E usualmente são títulos da dívida norte-americana, dólar se valoriza, em períodos de instabilidade, de nervosismo, é o que nós vemos. Agora há toda uma mudança nesse cenário, porque há até uma certa percepção de que os ativos norte-americanos estão sendo vistos com um pouco mais de cautela, ou seja, os agentes não estão buscando hoje comprar esses ativos, até há relatos de vendas, e o resultado é que as taxas de juros dos papéis norte-americanos estão em alta, taxas de 10 anos acima de 4,50, 4,60, o que pesa para a gente. Que é referência para o mundo todo. Que é referência à taxa de juros de benchmark do mundo todo. E o dólar, que se esperava que num governo Trump fosse se fortalecer, está acontecendo o contrário. Quer dizer, tamanho é o teste que ele está fazendo às instituições do país e o próprio potencial estrago à economia dos Estados Unidos, o próprio dólar está perdendo valor contra todas as demais moedas. Claro, mais sobre moedas de países avançados, menos em relação às de emergentes, mas também está perdendo para moedas de emergentes. Então ainda é muito difícil nós sabermos qual é o líquido dessa história. É fato que também é um governo que se defronta com as suas restrições políticas, não é? Então, ao passo que essas medidas que ele tem anunciado afetam negativamente o consumidor norte-americano, as grandes empresas do país, isso tem uma repercussão política e faz com que ele também dê alguns passos atrás, como até recentemente foram dados com o início de negociações comerciais com a China, com o Reino Unido, com outros países e a suspensão daquelas tarifas exorbitantes. Mas o fato é um governo imprevisível, que tem uma visão de mundo que é muito controversa, nessa tentativa de trazer a produção, a indústria de volta para o território norte-americano, que é muito difícil. E claro que todas essas medidas que têm sido anunciadas, elas causam um efeito importante do ponto de vista global, seja nos ativos, seja nos movimentos de comércio internacional. E o Brasil nessa história, claro, vai acabar sendo afetado, tem potenciais impactos negativos, eventuais potenciais impactos positivos, mas nesse momento ainda é muito prematuro, né, traçarmos aí uma linha definitiva, até porque é um governo ainda muito imprevisível. O próprio Banco Central brasileiro, na hora de tomar uma decisão e olhar lá para fora, vê também com alto grau de insegurança, né, tomar uma decisão baseada no que vai acontecer ali. Mas eles chegaram a dizer sobre a possibilidade, o risco baixista que seria a queda das commodities, né? Isso talvez tenda a nos ajudar aí, pelo menos num curto prazo, né, Silvio? É possível, claro que aí nós temos que ver essa equação entre commodities e câmbio, né? E aqui no Brasil a gente, até por ser um grande exportador de commodities, tem essa relação até inversa, né? Quando há um aumento de preços de commodities, a inflação é mitigada porque o câmbio se aprecia e vice-versa, né? Mas nesse momento que nós temos observado é que até pelo dólar estar perdendo força no mundo todo, também tem caído aqui. E as commodities mais bem comportadas porque há toda uma preocupação com a economia mundial, não só com os Estados Unidos, com China, isso a gente vê pegando de maneira mais intensa em preços aí do petróleo. Então há sim essa possibilidade de um lado positivo para nós via um fator desinflacionário global. Isso nos ajudaria.
talvez não o suficiente para trazer a nossa inflação para perto da meta. Pois é, a meta é 3,5, é 3, pode ir até 4,5. A previsão de vocês está quanto para esse ano? A nossa inflação esse ano é de 5,5. Mais alta do que a do ano passado. É bom lembrar que você vê que mesmo com a perspectiva de desaceleração econômica, a inflação desse ano ainda vai ser maior do que a do ano passado. Exato, ainda há muitas pressões de alimentos, de serviços, e aí por conta desse aperto do mercado de trabalho. Eventualmente alguma ajuda externa pode até levar a alguma revisão mais à frente, mas dificilmente eu diria que a gente terá uma inflação esse ano mais baixa do que do ano passado, que foi 4,8%. E para 2026 nós esperamos 4,5%, que ainda assim estaremos ali no limite do teto da nossa meta de inflação. Aos poucos vai ajustando, mas é um ajuste lento, né? E um juro alto por muito tempo, que vai minando também um potencial de investimento, de crescimento mais sustentado. Alimento, Silvia, a gente falou muito aqui, todo mundo sempre quer saber, né? Falamos muito esse ano do ovo, do café, agora o tomate virou o vilão. Diante aí de uma perspectiva de uma safra agrícola recorde, a gente tem uma perspectiva de uma inflação um pouco melhor de alimento. Como é que vocês estão vendo especificamente aí a trajetória de preços de alimentos aí para 2025? É verdade. Daqui para frente a tendência é que realmente tenha uma certa acomodação, né? É claro que nós ainda iniciamos o ano com algumas pressões importantes, parte de carnes, por exemplo, né? A carne parou de subir, aí caiu um pouco, mas continua cara, é isso? Isso, aí acho que esse é o ponto, na verdade. Ainda estamos aí num ciclo da parte da parte dos bovinos, que não favorece tanto ainda a oferta, mas a princípio não subirá mais, né? Tem um cenário de acomodação em níveis elevados. Em relação a grãos, que são insumos importantes, o próprio petróleo, que é um insumo importante para o segmento agrícola, os sinais são de algum alívio. Sim. Então, a tendência é que efetivamente não tenhamos pressões adicionais tão fortes como vimos no passado, mas uma devolução desses preços ainda não é algo tão claro, né? Então, por hora, as pessoas vão acabar se acostumando aí com esses níveis de preços um pouco mais elevados. Uma questão que o presidente do Banco Central tem falado muito, outros diretores também, é a capacidade da economia brasileira se manter forte, mesmo com um juro tão elevado. Ele deu a entender essa semana que os juros não devem subir mais, essa foi a leitura, mas vão ficar altos por um longo período, que não tem nem discussão ainda de em que momento vai cair juro. Por que o juro precisa ser tão alto, como o próprio presidente do Banco Central falou, que é algo anormal para outras economias similares, inclusive, né? Exatamente, né? E aí nós acabamos de ver, né, o próprio exemplo que você deu. Mesmo com esses juros tão altos, a economia segue num ritmo de crescimento talvez acima do que seria desejável para trazer essa inflação para baixo. Quer dizer, o ponto é, em termos absolutos, os juros são muito altos? São, especialmente quando comparamos com outros países e até com o nosso histórico algum tempo atrás. Agora, se essa taxa de juros estivesse muito fora do lugar para a nossa situação econômica, algumas evidências apareceriam. A inflação cairia rapidamente, a economia partiria para uma recessão, a própria taxa de câmbio passaria por uma apreciação mais forte e as expectativas de inflação cairiam. Então, como nada disso está acontecendo, com exceção do dólar, que agora tem caído por razões externas, é um sinal de que essa taxa de juros é alta, mas não é fora do lugar em relação à nossa situação econômica. Quer dizer, então, mesmo com essas taxas de juros, a economia está crescendo, e isso também é um sinal, e algo que o próprio presidente do Banco Central tem dito, de que há alguma obstrução dos canais de transmissão da política monetária. O que ele quer dizer com isso? Quando o Banco Central sobe as taxas de juros, ele espera chegar na inflação por alguns caminhos, seja por uma redução de expectativas de inflação, seja por uma contenção do crédito, seja por uma redução por conta disso do consumo, seja até mesmo por uma apreciação do dólar. E isso efetivamente não tem acontecido na magnitude esperada. E por quê? Um exemplo, o Banco Central de um lado sobe juros, de outro lado o governo vai e toma uma decisão de criar uma nova linha de crédito que vai colocar alguns bilhões de reais a mais na economia por mês. O consignado está forte, né? O consignado que foi recentemente criado. Então o ponto é esse, o Banco Central de um lado pisa no freio, o governo de outro lado pisa no acelerador. E aí a taxa de juros tem que subir mais e ficar alta por um tempo maior. Pois é, e você vê que o crédito está caro e agora o governo, inclusive para contribuir para o equilíbrio das contas públicas, anuncia
um aumento do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, encarecendo o crédito. Então, parece sempre meio contraditório, né, que se por um lado quer baratear o crédito via crédito consignado, por outro, encarece o crédito para empresas que já é tão caro no país. Então, fica confuso realmente entender o que você falou, né? São medidas muitas vezes controversas e que vão em direções opostas, o que acaba gerando até uma certa anomalia, né, Silvio? De fato, né? Esse acaba sendo o reflexo de quando você tem uma visão predominante num governo de que ele tem que atuar em várias frentes buscando certos objetivos, né? Então o governo acaba tentando estimular a economia, ao mesmo tempo tem que segurar a inflação, aí ao mesmo tempo quer dar aumento de salário mínimo, ao mesmo tempo cria uma linha nova de crédito. Ou seja, são diversas medidas, e de novo, algumas delas até tendo o seu mérito, a sua justificativa, mas que colocando, né, tudo ao mesmo tempo, você gera impactos controversos e acaba tornando até a economia menos eficiente e impondo a necessidade de cada vez intervenções maiores, né? O Brasil passou por isso ali naquele período pré-crise de 2014, 2015, onde houve um excesso de intervencionismo. Claro que não estamos na mesma situação, mas o resultado foi que você acaba escalando excessivamente essas decisões pontuais na economia, e o resultado é que você acaba colhendo uma crise ou um cenário negativo no futuro. Por isso que é bom ter muito cuidado, muita parcimônia com essas decisões, porque eventualmente você passa do ponto e causa mais problemas do que efetivamente trazer benefícios, né? Pois é, desafio, esperança também sempre, né? A gente é brasileiro, né, Silvio? Que prazer te receber aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer, estamos à disposição. Obrigada, agradeço aí Silvio Campos Neto, economista da Tendências Consultoria, e agradeço a você por estar sempre aqui comigo no Economia para você. A gente se vê semana que vem. Tchau.